Olá pessoal, todo mundo bem? Bom, semana passada eu dei uma aula para o pessoal da turma da OAB sobre processo legislativo. E aí falamos sobre processo de emenda e também falamos sobre processo para aprovação de leis, lei ordinária, lei complementar. E aí eu estava olhando, sobre atos da semana passada e houve uma situação que chamou muita atenção, Muitas pessoas me escreveram sobre o assunto, sobre o veto do presidente da República naquele plano da educação digital, envolvendo programação, robótica, entre outros. Então, para a gente revisar o conteúdo, eu vou pegar esse caso concreto para a gente poder bater um papo, tá bom? Então é o seguinte, na semana passada houve a promulgação da Lei 14.533, que cuida do Plano Nacional de Educação Digital. Muito interessante, muito importante para a nossa evolução, sem dúvida nenhuma. Como é que funciona um projeto de lei até a sua aprovação? Primeiro eu tenho a fase da iniciativa. Então vem o autor, que pode em muitos casos ser o presidente, ser um deputado, ser um senador, pode ser até a população. Nesse caso mesmo poderia ser a população. Mas foi uma deputada federal que apresentou. E aí passou por todo o processo, tem emendas, modificações do projeto, a Câmara aprovou. Depois que a Câmara aprova, para você ficar mais fácil de entender, deixa eu colocar numa outra tela, depois que a Câmara aprova, a Câmara encaminha para o Senado. Então ali naquele ciclo eu tenho um Congresso Nacional. Câmara aprovou, foi ao Senado. E o Senado ele acabou alterando o projeto de lei e devolveu para a Câmara dos Deputados. É o que nós chamamos aqui da prerrogativa da Casa Iniciadora. Então volta para a Câmara e a Câmara dá a palavra final nesse caso. E a Câmara foi lá, bateu o martelo no que ela queria e aí encaminha ao presidente da República. Vai ao presidente e o presidente ele pode fazer sanção ou veto. Seja de parte, seja do todo, ele poderia vetar ou sancionar. Sanção é a mesma coisa que aprovar, concordar. Veto é rejeitar. Esse veto do presidente da República, ele pode ser de duas naturezas. Ele pode ser político, que é quando o presidente diz que aquele projeto, aquele trecho do projeto não atende o interesse público, por ele interpretado, ou o veto poderá ser jurídico. Jurídico quando entende que há alguma inconstitucionalidade, há alguma ilegalidade perante a outras normas do nosso ordenamento jurídico. Nesse caso em especial, o presidente usou a seguinte alegação. Era do parágrafo 11, tornando a educação digital um componente curricular, então passaria a ser da grade das escolas para ensino médio e ensino fundamental, e o presidente diz no veto que a proposição legislativa estabelece que a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação e parará, seria componente curricular do ensino fundamental e ensino médio. Entretanto, apesar da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, e friso, ele optou aqui pelo veto quanto ao interesse público. Continua. Pois vai de encontro, que é o mesmo que de forma contrária, ao disposto pelo parágrafo 10 do artigo 26 da Lei 9394. Porque essa lei atual está modificando a 9394, que é o nosso Plano Nacional das Diretrizes Básicas da Educação. O qual, por sua vez, determina que a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular depende de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação, gerando aqui uma antinomia. Bom, vou explicar para vocês o que aconteceu. Primeiro que eu entendo que não era o caso do termo veto por interesse público, veto político, não. Pela explicação que foi dada, nós temos aqui um veto jurídico. Essa nova lei que cuida do Plano Nacional de Educação Digital, essa lei, na verdade, ela altera as diretrizes básicas da educação, que é a Lei 9.394. O problema é, nessa mesma lei que está sendo alterada, existe um dispositivo que diz toda mudança na grade curricular, naquilo que é imposto, aquilo que vai ser obrigatório, depende de aprovação do Conselho Nacional e também depois do Ministro da Educação. Então ficou aqui uma dicotomia, uma oposição. Eu tenho um artigo que fala, estou impondo essa nova cadeira, e um outro artigo que diz, olha, mas para poder ter uma nova cadeira tem que ter aprovação nesses dois setores. Então realmente ficou estranho, ficou aqui uma incongruente. Então esse veto ele deveria ser de natureza jurídica e não de natureza política. Mas, Daniel, e agora? Bom, o veto ele tem uma natureza de ser superável. Sim,
Sempre que falamos na aprovação em processo legislativo, quem manda mais é o Poder Legislativo. E vou te contar, é o Legislativo que manda mais nos 3 poderes. Se a gente fica pensando em Executivo, Judiciário, não. Quem manda mais é o Legislativo. Bom, agora vai acontecer o seguinte. No que o presidente vetou, o presidente devolve aquela parte vetada para o Congresso Nacional. Então aquela setinha ali que está em azul em cima seria a volta do projeto do presidente para o Congresso. E o Congresso vai se reunir. E o Congresso pode derrubar o veto. Então, se você entende que deveria coexistir essa norma, mesmo com essa antinomia, mesmo com essa incongruência, é simples. Vai lá, batalhe com deputados e senadores, porque eles poderão derrubar esse veto. O caminho, talvez mais adequado tecnicamente, seria apresentar esse projeto, essa ideia dessa nova disciplina sensacional lá no Conselho Nacional, pressionar pela aprovação e, na sequência, o Ministro da Educação. Se o chefe do Ministro da Educação já disse que o projeto é ótimo, elogiou no veto, então é só forçar agora o caminho por aquela base administrativa que já estava prevista na lei. Ou então, na hora que fizeram essa lei, deveriam ter revogado esse parágrafo 10. Aí não teria nenhuma incongruência. Então o que aconteceu aqui foi uma falha legislativa, mas sempre lembrando, o veto ele pode ser superado. Quem manda no processo legislativo não é presidente da República, quem manda é o Congresso Nacional. Perfeito? Se tiver alguma dúvida, escreva aí embaixo que a gente bate um papo. Já já a gente volta com mais pontos que estão acontecendo na nossa mídia, naquilo que está nos atingindo, e eu uso isso no contexto de sala de aula para a gente poder revisar o conteúdo. Até um próximo encontro. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.